Olá, meu nome é Ronivon, este é o canal O Leitor da Bíblia e voltamos para mais um vídeo sobre as lições da escola bíblica, né? E, como eu sempre falo, as lições bíblicas que nós usamos são as lições bíblicas fornecidas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e o tema geral desse quarto trimestre é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º a Samuel. E neste domingo nós estaremos estudando a 8ª lição para o dia 24 de novembro de 2019, que tem como tema o exílio de Davi. Uma lição muito interessante, né? Que eu tenho certeza que vai falar profundamente ao coração de todos os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus, né, agradecendo a Ele por esses momentos que nós vamos passar juntos aqui. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos estudando a Tua Palavra. Querido Deus, a nossa mente é muito limitada para compreender a imensidão da profundidade da Tua Palavra, mas nós temos certeza que se o Senhor nos ajudar, se o Senhor estiver conosco, nós haveremos de compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar através da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade, por este privilégio maravilhoso de estudar a Tua Palavra. Eu quero te pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor abençoe a cada professor da Escola Bíblica Dominical. A cada amigo que está assistindo esse vídeo, a cada pessoa que é inscrita aqui nesse canal. Eu quero te pedir que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles para os abençoar e para nos abençoar também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Lição de número 8 para o dia 24 de novembro de 2019. O exílio de Davi. Eu estive dando uma lida na lição e achei um assunto muito gostoso de ser comentado, né, de ser estudado. Essa lição eu percebi ao estudá-la que ela tem assim um cunho de aplicação pessoal, né? Não tem muito aquela pegada teológica, não tem muito aquela pegada sistemática da coisa. É aquela pegada mais devocional, aquela pegada mais de aplicação pessoal, né? E eu gostei dessa lição por causa dessa pegada devocional. Confesso que eu tenho uma queda por... eu não sei se isso é ruim ou é bom, né? Tem pessoas que não gostam muito de literaturas que tem aquele cunho devocional. Eu gosto muito, tanto é que grande parte dos livros que eu tenho aqui são de cunho de devocional, né? E essa lição ela tem essa pegada mais devocional que eu gostei bastante. O nosso texto áureo diz o seguinte: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos, a toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. A nossa verdade prática diz o seguinte: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Todas as vezes que eu leio qualquer coisa nas Sagradas Escrituras que relaciona a caverna, o primeiro personagem que me vem à mente é Elias, né? Todos conhecemos a história de Elias, que depois que ele foi ameaçado por Jezabel, ele fugiu, né, e se escondeu naquela caverna. E aqui nós vamos estudar agora o episódio aonde
Davi também, depois de ter sido exilado, né, ele foi e se abrigou ali na caverna de Adulão. Eu acho muito interessante essas passagens, porque às vezes nem sempre coisas ruins que acontecem nas nossas vidas tem uma pegada pejorativa ou uma pegada destrutiva da coisa. Às vezes a gente passa por determinadas situações de caverna, né, como foi o caso de Davi, porque lá na caverna Deus quer forjar o nosso caráter, quer trabalhar alguma coisa das nossas vidas que precisa ser trabalhada, e muitas das vezes Deus nos leva às cavernas espirituais da vida para trabalhar com a gente. E depois que a gente sai da caverna, né, a gente sai extremamente preparado por Deus, como aconteceu com Davi. Ele saiu dali transformado em outro homem, totalmente preparado para tomar as rédeas da nação e ser o rei que foi, que todo mundo sabe, do reinado próspero, né, e da vida regrada do rei Davi depois que ele assumiu, e os rumos que a nação de Israel tomou depois que ele foi posto rei. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. É interessante que sempre essa leitura bíblica em classe ela seja feita para que a gente tenha um norte, né, um pano de fundo para que a gente possa entender todo o desenrolar do conteúdo. O versículo 1 diz o seguinte: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Versículo 3. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Então nós vamos aqui tentar conscientizar, os objetivos são esses, né? O objetivo geral dessa lição é mostrar que dos muitos conflitos que vivenciamos, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. Eu acho que tudo que acontece nas nossas vidas, nós podemos tirar lições de aprendizado, né? Tudo. Isso seja espiritualmente falando, quanto materialmente falando, né? A gente precisa tomar o cuidado de sempre aprender com as lições da vida, principalmente na esfera espiritual. Introdução da nossa lição. Nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Foi o que nós já havíamos adiantado logo no início, né? Por vezes elas servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. O exílio fala da expatriação forçada ou livre, isolamento social, solidão. A conotação nem sempre é pejorativa, pois as Escrituras Sagradas nas Escrituras Sagradas o exílio recebeu conotações positivas e negativas. O exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá sua aurora. Provérbios capítulo 4, versículo 18. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para uma missão maior, a liderança de Israel. É como nós já havíamos comentado de início, né? Há condições de retirar lições
de todos os momentos das nossas vidas, tanto os momentos bons quanto os momentos aonde nós estamos na caverna de Adulão, né? Porque ali é o lugar aonde Deus trabalha, né, o nosso interior, aonde Deus trabalha e molda o nosso caráter, né, e nos faz um crente melhor, nos faz um ser humano melhor. Então, assim, a gente sempre vai conseguir tirar boas lições dos momentos de adversidade, onde a gente possa se encontrar, né, em uma caverna espiritual. Então, como eu já havia falado, de fato, essa lição, essa pegada mais devocional, né, que também é bom, porque se você focar única e exclusivamente só num contexto mais sistemático e teológico, fica meio cansativo. É bom que existam essas partes devocionais assim, aonde o negócio é mais intimidade com Deus, para que você também dê uma respirada, dê uma aliviada, medite. Isso é muito bom. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, primeiro tópico, as características do exílio de Davi. As características são, né, as características que fala da caverna de Adulão, né, os exilados da caverna de Adulão, né, o simbolismo da caverna de Adulão. E vamos dar uma comentada aqui. A caverna de Adulão, lugares, pessoas e situações, tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Tudo serve. Glória a Deus. Davi deixa o território e vai para uma região que conhecia muito bem, a caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades, situada na Cefelá, a planície de Judá, distando de Jerusalém aproximadamente 26 quilômetros ao sudoeste e 20 quilômetros ao sudeste de Gate. No período dos patriarcas tinha sido uma cidade cananeia, e na época das batalhas de Josué, quando da ocupação da terra, ela foi capturada. Houve fatos importantes na caverna de Adulão. Ali ela foi fortificada por Roboão, depois do cativeiro foi reocupada pelos filhos de Judá, e sua existência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias. Hoje é chamada de Aid el-Mar, né? Aí, segundo subtópico, os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiam para ali, a fim de fazer companhia a Davi. Primeiramente, seus irmãos e toda a casa de seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul, né, devido à ligação com Davi. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram os homens que se encontravam em dificuldades. Como Davi conseguiu firmar sua liderança nessas condições? Na verdade, não foi apenas uma ação sua. Todos os que se ajuntavam a ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Davi treinou esse grupo, aparentemente sem sucesso, obteve êxito, pois todos ali buscavam uma vida melhor. Tinham os mesmos ideais e, sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder. Os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um sua própria prioridade, mas a de Cristo. E se esse for o Espírito, Deus dará o sucesso e o crescimento da obra, né? Que coisa interessante. É maravilhoso quando a gente se encontra em uma dificuldade de caverna, em uma situação de caverna espiritual, e a gente olha ao nosso redor e encontra companheirismo, e encontra apoio, né? E encontra ombro amigo, que é o que está faltando muito nesses últimos dias. Ombro amigo, apoio, né? Alguém que diga, não irmão, eu tô aqui com você, a gente vai passar por isso junto, né? E Davi correndo perigo de morte porque Saul queria matá-lo, né? Queria acabar com a vida de Davi, e Davi agora corre exilado, né? Se esconde ali na caverna de Adulão, e ao encontro de Davi vão os seus familiares, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, porque esses também acabaram por passar por a mesma situação, né? Como eram pessoas ligadas a Davi, e automaticamente iriam ser pessoas
que iriam ser odiadas por Saul também, né? Então eles foram ao encontro de Davi para estar com ele e também dar aquele apoio espiritual e moral. E também, além dos seus familiares, uma multidãozinha de mais ou menos 400 pessoas foram ali para estar com Davi. E o interessante é a situação dessas pessoas, que eram pessoas que estavam em situações desfavoráveis também, mas que acreditavam que a situação poderia mudar, né, se uma pessoa direcionada por Deus tomasse as rédeas da nação. Então eles estiveram ali com Davi, compartilhando das mesmas lutas, das mesmas tribulações, e um auxiliando e ajudando a outro. Muito interessante. E Davi aproveitou para fortalecer o grupo, para ensiná-los a lutar, né? Davi, um homem de exemplo de fato, né? Terceiro subtópico: o simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em práticas. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia, e não demorou para que esse número subisse a 600 homens. Isto quer dizer que todos quanto vinham ter com ele não eram rejeitados. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Que coisa maravilhosa! A grande lição de Davi para estes homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele, visando sempre o reino de Deus. No simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo, nosso Senhor. A Cristo. Nosso Senhor se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos, aos pecadores, e todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do seu reino. Assim, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com ele. Que coisa maravilhosa, né? O perfil do rei Davi, cara, sinceramente, né? Não é à toa que ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Que lições maravilhosas nós aprendemos aqui. É muito essa lição de fato, que eu acho que até o momento, para mim, está sendo uma das melhores de todo esse trimestre. As outras também foram muito boas. Confesso que tenho uma queda por assuntos de cunho devocional e, de fato, até o presente momento, essa lição tem sido a minha favorita. Segundo subtópico: Davi e o amor com os pais. Olha que segundo subtópico interessantíssimo. Protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. O que eu vejo nesses últimos dias é que os pais, eles têm cada dia mais sendo desvalorizados e menosprezados. É uma verdade. Eu conheço pessoas que gritam com os pais, fala palavrão com os pais, né? Não obedecem, briga com os pais. Eu conheço jovens, conheço adolescentes que ficam sem falar com o pai, sem falar com a mãe. Minha gente, é um absurdo. É um absurdo. Eu graças a Deus, muito do que eu sou, eu acho que 90% do bom caráter que eu tenho, eu devo à educação que o meu pai e a minha mãe, né, e o exemplo que o meu pai e a minha mãe me passaram. Muito que eu carrego hoje na minha vida, eu trago dos ensinamentos que eu tive do meu pai e da minha mãe. E uma coisa também que eu agradeço a Deus foi pelas surras que eu tomei da minha mãe. O meu pai nunca foi de me bater, nunca. Porque também o meu pai sempre vivia trabalhando, né? Saía cedo e chegava no finalzinho, no início da noite em casa. Aí, como ele ficava sempre trabalhando, não tinha tempo de ficar com a gente. Aí o momento que ele ia ficar com a gente, ele não ia bater, né? Então, como a minha mãe sempre ficou mais com a gente, diariamente, né? E todo mundo sabe como é criança reina mesmo.
criança faz arte, né? E acaba apanhando mesmo, né? E eu agradeço a minha mãe por eu ter levado essas palmadas, né? Levei algumas pisas de cipó de goiabeira. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas nem por isso criou-se no meu coração ódio pela minha mãe, mágoa. Não, eu agradeço a ela por ela ter me educado e ter me corrigido para que eu aprendesse a ser gente, né? Para que eu aprendesse a respeitar pai e mãe, para que eu aprendesse a respeitar o meu próximo, né? E hoje ser o que eu sou, graças a Deus, eu devo muito aí do que o meu pai e minha mãe me passou, né? Então, eu fico muito triste quando eu vejo episódios de pessoas que não respeitam os pais, de pessoas que não consideram, né, sua mãe, seu pai. Cara, isso é muito triste. E outra, né? O primeiro mandamento com promessa diz respeito a honrar o pai e a mãe. Então, automaticamente, se você não honra seu pai e a sua mãe, você está diminuindo os seus dias de vida aqui nessa terra. Então, tome cuidado. A figura do pai, a figura da mãe são figuras importantíssimas, as quais você deve zelar, você deve honrar, deve respeitar e deve amar. E Davi, né, não poderia ser diferente, um homem da envergadura de Davi. Ele tinha um zelo muito grande por seu pai e por sua mãe, como nós já acabamos de ler aqui, né? Ele, mas também como um bom filho, ele era um bom filho. Será que você está sendo um bom filho para sua mãe? Você está sendo um bom filho para o seu pai? Né? Medite nisso, isso é importante. Pense sobre isso. Se eu estou falando com alguém que por algum motivo está chateado com a mãe, com o pai, está sem falar com a mãe, com o pai, cara, não faça isso, né? Se reconcilie com seu pai, com a sua mãe. A melhor coisa que tem nessa vida é você poder ter pai, ter mãe e poder beijá-lo, abraçá-lo, beijá-la, abraçá-la. É uma das melhores coisas que há nessa vida. Eu moro em uma outra cidade, a minha mãe mora em uma cidade, eu moro em outra cidade, que fica a cerca de 80 quilômetros de distância. Sempre que eu posso, eu estou lá na casa dela. E assim que eu chego, é a primeira coisa que eu faço, né? É abraçá-la, é beijá-la. O meu pai já é mais complicado, porque o meu pai é aqueles caras de antigamente do interior, eles não gostam muito desse contato, de estar beijando essas coisas, né? Mas vez por outra, eu quebro o protocolo e dou um beijo nele, dou um beijo no pescoço, né? Eu não beijo na bochecha não, porque ele não gosta, ele não deixa, né? Mas sempre que eu posso, eu estou tendo esse contato mais íntimo com meu pai e com a minha mãe. E isso é muito, muito, muito importante. E eu sempre procuro passar isso também para minha Rebeca, né? Nós temos um laço afetivo muito próximo, eu e ela. E porque como eu passo maior tempo com ela, aí esse laço entre pai e filha acaba se estreitando muito. E isso é muito maravilhoso, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Aí, continuando, ele teve todo o cuidado especial para com seus pais. Foi até Moabe porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar. E desse modo estava se afastando dos territórios de Saul. Há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. A inclusão de Mispa deve-se ao fato de ser esta a cidade real de Moabe. Sua citação está registrada aqui e o seu significado é torre de vigia. Deixando seus pais em segurança, uma expressão grandiosa sai dos lábios de Davi. Até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi ama a Deus, tinha grande amor e carinho pelos seus pais e não se descuidava de seus companheiros de luta. O interessante quando Davi fala essa expressão, até que saiba o que Deus há de fazer de mim, é que Davi, ele demonstra que confiava em Deus. Ele sabia que mesmo que estivesse acontecendo todas aquelas situações contrárias na sua vida, que chegasse ao ponto dele ter que se isolar na caverna, de ter que ser um exilado, né?
ter que fugir para não morrer, né? Ele sabia que Deus estava no controle de tudo e que a seu tempo, no tempo certo, no tempo determinado, Deus iria fazer uma obra, né, para lhe dar o livramento que ele necessitava. Davi era um homem que confiava em Deus. Ele diz: até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele estava entregue, totalmente entregue ao querer e à vontade de Deus para tudo que fosse acontecer na sua vida, né? Que a gente possa aprender com Davi nessa lição e confiar em Deus em tudo que a gente estiver passando nas nossas vidas. Não vai ser uma caverna que vai nos impossibilitar de estar na presença de Deus, né? E não é porque a gente esteja passando por uma situação de caverna espiritual que a gente vai negar a nossa fé, que a gente vai ser incrédulo, que a gente vai deixar de confiar, que a gente vai deixar de honrar ao nosso Deus. A gente tem que continuar com essa mesma mentalidade e essa mesma fé que Davi teve, sabendo que mesmo que estivesse passando por situações adversas, Deus estava no controle de todas as situações e que no seu tempo, que no momento certo, ele iria fazer aquilo que ele deveria fazer. Então, que a gente possa ser assim, né? Como Davi. Que exemplo, né? Os filhos, primeiramente, durante a velhice dos pais, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo, a despeito das lutas e crises que estiveram enfrentando. Davi não chegou ao trono apenas porque sabia cuidar dos outros, nem porque era um bom guerreiro, mas também porque era um bom filho, né? Isso é uma verdade grandiosa. Quando você é um bom filho, você é abençoado, né? Pode acreditar. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, né? E os teus dias, além de serem prolongados, serão abençoados, porque você honrou o seu pai e a sua mãe. Seja um bom filho. Sempre seja um bom filho. Segundo subtópico aqui do primeiro tópico, né? A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Olha que coisa maravilhosa. Desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes. É verdade. Pois é o primeiro mandamento com promessa. Êxodo capítulo 20, versículo 12 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Esse ensino foi ministrado por Paulo. Éfesos capítulo 6, 2 e 3, né? Nosso Senhor manifestou-se contra os filhos que não cuidavam de seus pais. Mateus capítulo 15, versículo 7, do 5 ao 7. Tais filhos simulam e mentirosamente dedicam a Deus todos os seus bens, para não honrarem nem sustentarem os seus pais, quebrando assim o mandamento. Interessante. Os filhos devem aprender a serem gratos aos seus pais em tudo, dando-lhe honra, dignidade e cuidados materiais. Isso é mandamento de Deus, né? Eu fico triste quando eu fico sabendo de notícias de filhos que abandonam seus pais em asilos, né? Cara, isso é muito comovente, muito comovente, né? Tipo, o seu pai trabalhou, a sua mãe trabalhou a vida toda para te sustentar, para te educar, pagou a tua escola, pagou roupa para você, pagou comida, deu uma cama para você dormir, deu um teto para você habitar, e depois que eles estão em uma idade avançada, o camarada pega o pai, pega a mãe e encerra em um asilo e lá nem vai. Cara, é muito triste. Muito triste. Mas vamos lá. Terceiro tópico. Morrendo por Davi. Esse tópico também é bem interessante e triste, né? A inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida, né? Que diferença, né, cara? Você vê a qualidade, né,
a qualidade. Não lidou com situações conflitantes, tinha apenas a aparência de líder. Mas não era um homem segundo o coração de Deus, diferentemente de Davi, né? Diferentemente de Davi. Os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive a de seu filho, né? O camarada vivia em um reinado onde ele não confiava em ninguém, né? Que situação de Saul, viu? Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, presentes e posições na liderança, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Saul não sabia que a lealdade não se compra com presentes, dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Rapaz, é muito interessante essa parte aqui que ele fala que a lealdade não se compra com presentes e dinheiro, né? A gente vê muito disso hoje em dia. Às vezes o camarada gasta o que não tem para agradar o ministério, para quem sabe ser visto e estar entre os queridos ali do ministério. Que coisa, né? E ele completa aqui dizendo que a lealdade nasce naturalmente pela sinceridade, né? Mais vale um ato de sinceridade da sua parte do que bajulamentos com presentes que não estão vindos do coração. Eu não estou dizendo que você não deve presentear ninguém, né? Eu sou daqueles que acredita que a figura do pastor, né? Da pessoa que te evangelizou, da pessoa que cuida, da pessoa que prega para você, da pessoa que te ensina a palavra. A figura dessa pessoa deve ser honrada por você. Se você puder presenteá-la com o que há de melhor, faça. Faça, que você estará honrando a Deus e estará também sendo abençoado por esse ato de bondade que você está fazendo, porque também a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Então, se Deus tocar no seu coração para dar um presente para um pastor seu, para um dirigente seu, para uma pessoa que está ali na liderança, cuidando da sua vida espiritual, faça. Faça, que Deus vai se agradar e você será muitíssimo abençoado. Vá por mim. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar riscos à sua posição. Só os líderes inseguros é que fazem isso. Vamos lá. Quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas os honrem e os considerem como homens de Deus. O escritor aos Hebreus fala da necessidade de considerar os líderes. Vamos ler essa referência, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Vamos ler essa referência, Hebreus 13 e 7. Vamos ler aqui essa referência de Hebreus 13 e 7. Diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Algo que é raridade nesses últimos dias, né? Pessoas que tenham esse respeito, pessoas que tenham esse carinho, pessoas que tenham essa consideração, né, pelos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus. Foi como eu acabei falando, que você deve ter em grande estima as pessoas que te ensinam a palavra, né? O pastor, ele sempre está orando pela sua vida. Ele sempre está pedindo a Deus que lhe dê uma palavra para que vá ao encontro do seu coração. Então, tais pessoas precisam ser honradas por nós, né? O escritor aos Hebreus aqui diz que manda que a gente lembre, né? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus,
a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver, né? Imite a fé do teu pastor, atente para a maneira dele de viver. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado se tomar como exemplo a vida piedosa do homem de Deus que te fala a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Muito bom, muito bom. Essa lição, até o presente momento, está sendo a minha preferida, né? Está sendo a minha preferida. Vamos lá, vamos continuar, né? Vamos continuar. Segundo subtópico aqui do terceiro tópico. O preço de proteger Davi. Essa parte é bem pesarosa, né? Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi para tê-lo em grande consideração, e por saber que era um soldado da confiança de Saul, aliás, da família real e genro do rei, né? Uma coisa que precisa ser levada em consideração é que Davi era casado com uma das filhas de Saul, né? E o camarada queria matar o próprio genro, só para vocês terem ideia de como Saul era tribuloso, tribulosíssimo. Apesar dessa declaração sincera, Saul considerou-a um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado Davi, não informando ao rei os seus movimentos, assim ele e seus companheiros deveriam morrer. Cara, Saul é complicado. Houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Foi alguém de fora, um edemonita chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal. Observe o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas e não o fez. Mas agora extermina prontamente a família de sacerdotes, sem piedade alguma. Apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu, salvou o éfode santo e foi ter com Davi. A amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado, pois a família de Abiatar morreu para proteger Davi, né? E lendo aqui o subsídio teológico, ele declara que foram mortos 85 sacerdotes, né? Vocês vejam aí a loucura de Saul, né? Quando a pessoa foge da presença de Deus, né? O que é que acontece com a pessoa? Cara, que loucura, viu? Que loucura. Aí, terceiro subtópico, a sina de Doeg. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: sua língua intenta o mal, traça enganos, despreza o bem e ama o mal. Não é reto ao seu falar. Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente e arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Por vezes o ímpio se mostra perante as pessoas deste mundo como espírito de grandeza, soberba, busca sempre ser reconhecido e se apresenta como poderoso. Suas obras são perversas. O salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. Note que isso será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos: destruir, arrancar, arrebatar, desarraigar. O ímpio pecador será varrido da face da terra. Então está aqui. Só nos resta agora ler aqui a nossa conclusão para finalizarmos mais esse vídeo aí dos subsídios dessa lição para o próximo domingo. Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios 1:28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor, né? Que o nosso Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham aí uma ótima escola bíblica agora nesse próximo domingo. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, através do seu glorioso Espírito Santo,
fale fortemente ao coração de cada um de vocês, né? Estude a sua lição, né? Não vá para a escola sem estudar a lição. Continue lendo a palavra, continue a leitura dos 2 livros de 1º e 2º Samuel, que eu tenho certeza que Deus continuará te abençoando grandemente, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter ficado aqui comigo todo esse tempo e nos encontraremos na próxima semana em mais um vídeo aí sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço, um beijo no seu coração, a paz do Senhor Jesus, fique com Deus e que Ele continue te abençoando grandemente em nome do Senhor Jesus. Tchau, pessoal!